Salve tricolores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fat. Meu nome é Adalto Farias. Pré-jogo de Choque Rei, jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo enfrentará o Palmeiras na Arena Barueri. Vamos trazer todos os detalhes dessa partida de daqui a pouquinho, Dia das Mães, às 17h30. Espero vocês depois da vinheta. Fala Tricolor, estamos aqui para mais um pré-jogo. São Paulo enfrenta o Palmeiras na Arena Barueri hoje, daqui a pouquinho às 17h30, e vamos trazer todos os detalhes desse choque rei que acontece daqui a pouquinho hoje, Dia das Mães, né? Um parabéns para todas as mamães, principalmente as mamães tricoloras, em especial para minha mãe Sueli, um beijo para ela, te amo, mãe. Sem mais enrolação, vamos às temporadas de São Paulo e Palmeiras. Palmeiras tem 28 jogos na temporada, 18 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Fez 43 gols, sofreu 18. Tem Estevão com 8 gols com o seu principal artilheiro. Vice-campeão paulista, é primeiro colocado do grupo G na Copa Libertadores, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro e estreou com vitória contra o Ceará pela terceira fase da Copa do Brasil. No destaque também Everton vai disputar hoje o seu 33º choque rei na história. O Palmeiras que vem de uma ótima fase, né? Uma sequência grande de vitórias, vem bem no Campeonato Brasileiro, bem na Copa Libertadores, venceu no jogo de estreia da Copa do Brasil e chegou na final do Campeonato Paulista, né? Mas aos trancos e barrancos, o Abel fazendo ainda algumas daquelas experiências que ele faz no começo de temporada, o Palmeiras vem forte mais uma vez em 2025. E o nosso tricolor, vamos repassar aí os números da temporada do São Paulo até aqui. São 26 jogos, 11 vitórias, 11 empates e 4 derrotas. 34 gols a favor, 22 gols contra. André Silva é o principal artilheiro do tricolor na temporada, com 10 gols. Vive grande fase, inclusive. Eliminado nas semifinais no Campeonato Paulista, inclusive contra o Palmeiras, aquele jogo polêmico do pênalti do Arboleda em cima do Vitor Roque. São Paulo é líder do grupo D da Copa Libertadores, está em 15º lugar no Campeonato Brasileiro e venceu seu primeiro jogo na Copa do Brasil contra o Náutico 2-1. No destaque, Alan Franco, mais uma vez fazendo uma grande temporada, é o terceiro jogador mais utilizado com 1.594 minutos. O São Paulo chega embalado também com um ótimo resultado que conquistou em Lima, um pouco ainda contestado no Campeonato Brasileiro, é o único invicto da competição, só que tem muitos empates, né? Nos 7 primeiros jogos são 6 empates e apenas uma vitória no clássico contra o Santos. São Paulo vai enfrentar o Palmeiras, né, fora de casa, na Arena Barueri, como a gente falou aqui no começo desse vídeo, tentando buscar aí uma vitória para tentar sair dessa posição incômoda, né? Lembrando que o São Paulo hoje é o 15º colocado da competição, beirando ali muito perto aos times da zona de rebaixamento. Lembrar que o São Paulo não fecha a classificação na zona de rebaixamento, mesmo com uma derrota contra o Palmeiras, mas tenta, né, sair dessa posição incômoda de muitos empates. E empate do Campeonato Brasileiro deixa aí, porque você perde 2 pontos a cada vez que você empata. Então é uma posição que o Zubeldia precisa trabalhar. Bom, vamos trazer o histórico dessas duas grandes instituições do futebol paulista, né? É um clássico, um dos maiores clássicos aqui do futebol brasileiro. E tem uma série de números, né? São Paulo tem um número, Palmeiras tem outro número. A gente vai trazer no site que sempre a gente traz aqui, que é o Gol. É ali que a gente se baseia para trazer todos os confrontos. Os confrontos mais antigos a gente não tem ali no site e é natural, mas existe ali algo entre 30 e 40. É um confronto muito equilibrado, mas para ilustrar aí um pouco da história de São Paulo e Palmeiras, aí na tela para você. São 322 jogos, 110 vitórias do São Paulo, 108 vitórias do Palmeiras. São Paulo fez 410 gols, o Palmeiras 415, são 104 empates. Bom, é uma história gigantesca, né? O São Paulo, por tradição, sempre leva muita vantagem nos mata-matas, né? O número de
Tem um número muito grande de diferença, principalmente nessas classificações, mas é um confronto muito equilibrado. E o São Paulo vem de derrota, vem mordido daquele jogo, né? Aquele pênalti mandrake em cima do Vitor Roque, para quem não lembra, na semifinal do Campeonato Paulista foi o último encontro entre os dois times. São Paulo e Palmeiras sempre têm, né, tido confrontos muito equilibrados aí nos últimos, principalmente nessa era Zubeldia. O Zubeldia tem trancado muito o time, né? Ontem até tava no churrasco familiar, a gente tava trocando ideia. E Campeonato Paulista desse ano, que são os dois últimos jogos, fizeram o São Paulo, fizeram dois jogos horrorosos, né? São Paulo muito retrancado, Palmeiras não conseguindo também se impor dentro do jogo apresentado. Quer dizer, expectativa hoje de mais uma vez aí, jogo bem equilibrado, principalmente porque as duas equipes têm confrontos ainda pela Libertadores. O Palmeiras já classificado, São Paulo praticamente classificado, mas ambos os times buscando ali a melhor campanha na competição. Lembrando que o Palmeiras hoje tem a melhor campanha, com 100% de aproveitamento, e o São Paulo é a segunda melhor campanha da Copa Libertadores, com 10 pontos. Então, ambas as equipes aqui buscam os melhores resultados para que consiga. Quanto mais você se classifica, tiver melhor pontuação na Copa Libertadores, você tem a oportunidade de decidir em casa. Essa é a única vantagem que você tem de classificar com mais pontos, né? E acho que as duas equipes devem focar nisso. Sem mais delongas também, vamos às prováveis escalações de Palmeiras e São Paulo para daqui a pouquinho às 17h30. O time de Abel Ferreira deve vir a campo com Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux e Piquerez. O meio de campo deve ser formado por Emiliano Martinez, Richard Rios e Rafael Veiga. Mais à frente, Estevão, Paulinho e Vitor Roque, o time do técnico Abel Ferreira. Bom, o Zubeldia teve, né, uma grande polêmica, principalmente entre sexta e sábado. O Belmonte veio à imprensa falando que não deveria levar o Lucas, e pelo que a gente tem de informação, o Lucas não vai ao jogo realmente, nem relacionado está. É a mesma coisa de Oscar, que também será poupado, e devem ter aí seus retornos acontecendo na próxima quarta-feira, jogo contra o Libertad no estádio do Morumbis pela Copa Libertadores. Vamos ver o provável time de Luiz Ubeldia para o jogo Choque Rei daqui a pouquinho às 17h30 na Arena Barueri. São Paulo deve ir a campo com 3 zagueiros, né? O goleiro Rafael no gol, Ferrarese Arboleda, que tem seu retorno que deve acontecer no dia de hoje, e Alan Franco. Cedric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Enzo Dias, mais à frente, Matheus Alves, Ferreirinha e André Silva. O time do técnico Luiz Ubeldia. Eu acho que isso é a provável escalação do GE, Lance deu também, Gazeta Esportiva, mas existe uma variação. Pode ser que a gente tenha o Lucas Ferreira entrando mais aberto, né, jogando o Matheus Alves, talvez não comece a partida. Tem alguns lugares que falam até do próprio Luciano começar jogando mais à frente no lugar do André Silva. Enfim, veremos o time que o Luiz Ubeldia levará a campo. Eu acho que ele não deve abrir mão dos 3 zagueiros, dado o contexto do jogo clássico. Eu acho que o São Paulo vai para jogar um jogo mais pragmático, um jogo mais defensivo. O Palmeiras tem um poderio ofensivo muito grande, principalmente com o Estevão, o Paulinho agora também tendo oportunidade, o Vitor Roque ganhando um pouco mais de ritmo. Enfim, é um time muito perigoso. O São Paulo precisa tomar cuidado realmente hoje na partida. Bom, jogo difícil, mas vamos ver as fichas técnicas também, ter aí aonde vai passar o jogo, quem apita, horário, enfim, todos os detalhes da partida das 17h30, que terá transmissão, inclusive, aqui, hein? Vamos trazer já daqui a pouquinho. Jogo válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, dia 11 de maio de 2025, na Arena Barueri, às 17h30, isso mesmo, horário diferente. Jogo aberto da Rede Globo e também dos canais fechados Premier. Terá a arbitragem de Rafael Rodrigo Klein, que será assessorado pelos bandeirinhas Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Michael Stanislau. No VAR a gente terá o Wilbert Estevão da Silva. Bom, fica o convite para você. A partir das 17 horas estaremos ao vivo aqui no Tricolor Underline Fest, aqui embaixo também para você. Estaremos ao vivo, eu e o Marcelo Santiago. Também estaremos ao vivo pela União Esporte Rádio e pela União Tricolor Paulista. Fique à vontade para assistir em ambos os canais. Também estaremos em diversas plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, e também no TikTok. Então fica aí à vontade para você conferir aonde você quiser. Abaixa o som da TV e vem torcer com a gente aqui pelo
nosso tricolor. Campeonato Brasileiro que começou já ontem, a 8ª rodada, já tivemos alguns resultados. Vamos atualizar vocês sobre os resultados de ontem e também os jogos que acontecem nesta data, dia 11 de maio, domingo, dia das Mães. 8ª rodada começou com Fortaleza e Juventude. O Fortaleza venceu o Juventude de ontem às 16 horas. O jogo foi 5-0, a goleada aí do time nordestino que vinha pressionado, o Vojvoda, que não vinha apresentando bons resultados. O Mirassol venceu o Corinthians 2-1 de virada ontem no Maião. O Grêmio empatou 1-1, Bragantino aí fazendo uma grande campanha no finalzinho do jogo, arrancou um empate lá no Sul. O Vitória venceu o Vasco com um jogador a menos, 2-1, e o Flamengo confirmou a boa fase, assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro, 1-0 contra o Bahia. Jogos de hoje: o Sport enfrenta o Cruzeiro às 16 horas, jogos do Premier. O Palmeiras enfrenta o São Paulo às 17h30, jogo da TV Globo. O outro jogo da TV Globo é Atlético Mineiro e Fluminense. Então, regionalizado, para quem estiver assistindo aí, São Paulo e Palmeiras aqui para São Paulo e grande parte do Brasil, Minas, Rio de Janeiro, enfim, assistirá Atlético Mineiro e Fluminense. Jogos das 8 horas ainda hoje: o Botafogo enfrenta o Internacional, jogo da Record, TV aberta, do Cazé TV e da Premier. E mais à noite, no mesmo horário, Santos e Ceará jogam na Sport TV no Premier, jogo às 8 horas, como a gente trouxe também. A classificação atualizada do Campeonato Brasileiro com os jogos de ontem tem o Flamengo na liderança com 17 pontos e o Bragantino em segundo com o mesmo número de pontos. O Palmeiras aparece em terceiro, adversário de São Paulo hoje, com 16, e o Cruzeiro em quarto fecha a zona de classificação à Libertadores da América. Fluminense e Bahia completam os times que estariam hoje na pré-Libertadores, quinto e sexto lugar, e aí vem a turma da Sul-Americana. O Ceará começa em sétimo com 11 pontos, o Corinthians, Fortaleza, Mirassol tem 10 pontos, aí tem um monte de gente com 9, né? Internacional e Atlético Mineiro, hoje nos critérios de empate seriam os times classificados à Copa Sul-Americana. Em 13º, Vitória, o Grêmio é o 14º e o São Paulo, todos eles com 9 pontos. Em 16º, o Botafogo com 8, e aí a zona de rebaixamento aparece com o Vasco em 17º com 7 pontos, o Juventude com o mesmo número de pontos ao 18º, o Santos, o 19º, tem 4 pontos e o Sport, 20º colocado, apenas 2 pontos. A artilharia do Campeonato Brasileiro tem a Arrascaeta na liderança, que ontem anotou mais um gol, 7 gols no Campeonato Brasileiro em 8 rodadas. O Verratti é o segundo colocado com 5. E aí temos alguns jogadores com 4 no destaque aí: Pedro Reinaldo e Pedro Raul, todos eles com 4 gols. As assistências são lideradas por Alan Patrick do Internacional, com 4 assistências, e aí uma série de jogadores com 3. Nos destaques aí, o Luciano Juba do Bahia, o Arias do Fluminense, o Arrascaeta do Flamengo e o Mugni do Ceará. Bom, é isso, torcedor do São Paulo. Trouxemos aí as principais informações, temporadas, prováveis escalações, a ficha técnica do jogo e como é que o Campeonato Brasileiro tá, né? Lembrando que o brasileiro, como a gente falou aqui, está na 8ª rodada. São Paulo precisa ganhar para fugir dessa beirada de zona de rebaixamento aí. Apesar que, de novo, a gente falando aqui, o São Paulo, mesmo com uma derrota hoje, não entra na zona de rebaixamento. Mas é choque rei, clássico importante. Queremos aí a vitória para cima do time do Palmeiras, que é um grande time também, time do Abel Ferreira, que vem mais uma vez forte para a temporada. Mais uma vez com o convite para você: a partir das 17 horas estaremos ao vivo em diversas plataformas e nos 3 canais: União Esporte Rádio, União Tricolor Paulista e aqui no Tricolor Underline Fest. Fica o convite para você, beleza? Feliz Dia das Mães para todo mundo, que você fique com a sua mamãe aí, curta bastante o domingão, e no final do domingo vem aqui com nós torcer aí pelo nosso tricolor. Meu coração tem 5 pontas e 3 cores, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau!